Bom dia, o meu nome é Cláudia Vanderlei. Eu vou apresentar para vocês um pouco da minha trajetória em 10 anos trabalhando com a noção de multilinguismo no mundo digital, com esse tema. Então, muita gente, durante esses 10 anos acompanhou parte das atividades e as coisas que estavam acontecendo. Também é um vídeo de agradecimento a todo mundo que fez parte desse processo. Então vou contar para vocês um pouquinho. O meu nome é Cláudia Vanderlei, Cláudia Marinho Vanderlei, a gente usa na universidade Cláudia Vanderlei. Eu nasci em Curitiba, no Paraná, no Brasil. Frequentei escola particular e frequentei universidade pública. Sou formada em letras, licenciatura em letras português. E o mestrado e o doutorado eu fiz em linguística, com especialização em análise do discurso. Foi no pós-doutorado em linguística computacional, eu passei da linguística para linguística computacional porque eu queria trabalhar com análise automática de texto, como foi proposta pelo Michel Pechet no doutorado dele. Então eu fui à França para saber o que tinha acontecido com essa proposta dele, e foi nesse pós-doutorado com o professor André Salem, na Universidade de Paris 3, em 2004, que eu entrei em contato com a ideia do multilinguismo no mundo digital, com esse tema. Graças a duas pessoas que hoje são excelentes amigos, que é o Cláudio Menezes e a Frances Albernaz. Com eles eu aprendi que os países de língua portuguesa tinham uma herança em comum para ser trabalhada, que são as suas línguas locais e suas culturas locais, e que seria bom a gente trabalhar com isso, já que a gente é brasileiro. E aprendi também que havia uma preocupação lá na Unesco, que as elites estavam sendo as futuras elites ou as elites intelectuais, porque realmente, infelizmente, a educação superior é para poucos, ainda, a gente espera que isso mude. A vida acadêmica dos nossos estudantes, ela está ligada a noções de sociedade dentro de parâmetros basicamente, fundamentalmente europeus, que nem sempre eles dão conta de perceber e trabalhar com a nossa realidade, que é Hemisfério Sul, um país periférico, o tal do terceiro mundo. Outra coisa que eu aprendi lá nesse período também é que das 7.000 línguas do mundo, apenas em torno de 40 delas, em 2004, estavam acessíveis no espaço digital. Hoje a gente está aí no número de 60, 70 línguas que são bem utilizadas, que tem infraestrutura, software, plataformas, que você pode trocar conteúdo no espaço digital nessas línguas, mas é muito pouco, Então, essas duas coisas queriam dizer para mim que, primeiro, a gente talvez pudesse dar conta de trocar informação via digital, Mas, como a gente pode ver, trocar informação via digital é uma via limitada para essas línguas e obriga a gente, na hora que vai fazer esse trânsito, a colocar num desses idiomas que tem o privilégio de fazer parte desse território, que é o território digital. A segunda coisa que me passou pela cabeça é que a gente precisa ajudar esses idiomas, A gente precisa fazer algo para que a gente possa realmente viver num lugar em que as informações e os conhecimentos de todos possam ser representados e compartilhados para um bem comum. E aí, até onde eu percebo, é a sociedade do saber, É a ideia de Société du Savoir, que é proposta pela Unesco, que, a meu ver, é mal traduzida para o inglês quando se diz Knowledge Society.
né? Não vai dar no mesmo lugar. Uma Société du Savoir e uma Knowledge Society são coisas muito diferentes. Então, digamos que, na minha compreensão durante esse período, eu vou escolher a ideia de sociedade dos saberes, né? Lógico que o francês é du savoir, e não de savoir, mas enfim, né? A gente adapta. Então, em 2005, nós fizemos um evento na Unesco, a partir desse início dessa conversa, eu estava lá fazendo pós-doc, chamado Tecnologias de Linguagem. Esse colóquio de 3 dias foi feito com 3 colegas muito queridos, que são brasileiros e também são analistas dos cursos, que é o Carlos Piovesani, a Luzmara Cursino Ferreira e o Fernando Hartmann. Esse colóquio de 3 dias nós fizemos em parceria com o setor de cultura da Unesco e com o oficial responsável pelo tema, pela temática multilinguismo no mundo digital lá. Esse evento trabalhou com tecnologias para a inclusão de línguas no espaço digital, que é o que a gente está falando aqui, e com uma discussão mais teórica e também filosófica, hoje eu já diria, sobre o estatuto da linguagem nas teorias e filosofias da linguagem e a sua relação com as tecnologias. Foi um evento muito bonito e foi neste evento que gostaram tanto do resultado que lá na Unesco eles nos convidaram a propor uma cátedra Unesco sobre multilinguismo no mundo digital aqui no Brasil. E como na época os meus colegas brasileiros eram doutorandos ainda e eu já estava trabalhando na Unicamp, o projeto veio para cá, veio aqui para a Unicamp. Nós passamos, depois desse convite, 1 ano fazendo contato com as representações dos países de língua portuguesa na Unesco e construindo essa rede de trabalho. E na época eu estava tão empolgada, eu não entendia por que ninguém tinha construído essa rede ainda. Para mim era claro que os países que foram forçados a falar uma língua, né, foram proibidos de falar a sua língua local muitas vezes, né, como é o caso do Brasil aqui, com o Marquês de Pombal e depois com o Vargas, né, que esses países deveriam trabalhar juntos para recuperar as suas vozes. Assim, para mim fazia todo sentido que quem passou pelo mesmo processo de cancelamento pudesse se juntar e se fortalecer a partir de uma escuta mútua. E aí, quando eu trouxe o projeto para a Unicamp, eu comecei a entender melhor o que estava em jogo em um projeto desses. O quanto a ideia de múltiplas vozes, a atitude de respeito linguístico e cultural desestabiliza e desorganiza quem trabalha levando adiante a herança que um dia se chamou colonização, né? Em 2007, esse projeto foi reconhecido pela Unesco como Cátedra Unesco Multilinguismo e Produção de Conteúdo em Língua Portuguesa no Mundo Digital, que depois a gente pensou um pouco e achou melhor passar o nome para Multilinguismo e Produção de Conteúdo em Línguas Locais no Mundo Digital. Não é melhor? E a visibilidade da cátedra ajudou muito a gente perceber, né, o jogo de forças no espaço acadêmico em torno dessa questão, né? Essa cátedra foi sediada aqui na Unicamp e nessa época que a gente começou a conhecer de fato as questões envolvidas numa proposta dessa natureza. E é com muita gratidão e admiração que eu conheci nessas disputas o professor Vilmar D'Angelis, que é linguista e indigenista, que é professor no Instituto de Estudos da Linguagem, no IEL, aqui na Unicamp, e que desde então é meu grande parceiro, amigo e uma inspiração contínua e um exemplo de como se pode favorecer línguas e culturas locais de forma sóbria e consistente. Em 2008, os recursos que a gente tinha conseguido para o projeto não se concretizaram. E daí eu escrevi para a Unesco falando, e agora, gente, o que a gente faz?
E o setor de cultura sugeriu que trabalhássemos com coleções digitais de culturas e línguas locais. É uma proposta feita pelo professor Ian Witten, da Universidade de Waikato, na Nova Zelândia. Ele fez essa biblioteca digital chamada Greenstone para os Maori colocarem o que eles achassem importante online. E é uma biblioteca interessante porque ela é um software livre, que é fundamental. Ela também é de fácil manejo para quem não é especialista na área de computação, e ela é leve, então um pequeno computador dá conta da gente carregar, colocar ela online. Nesse processo de pensar um acervo sobre uma cultura, e isso preservando a língua, a noção de língua abstrata que eu aprendi na universidade, né, a gente aprende que a língua é um sistema abstrato, né, ganhou espessura de novo. E por quê? Para montar uma coleção digital é preciso um tema. A gente não pode montar uma coleção, monta aí uma coleção, não dá para fazer isso. E para ser um tema em língua local, é preciso que este falante tenha o que dizer sobre ele. Precisa ser algo importante para a sua cultura. Mas se é uma biblioteca digital, aí começa as questões. Em 2008, isso seria cultura ou conhecimento? Se for conhecimento, precisamos fazer uma reflexão epistemológica. E aí eu estou muito contente de hoje trabalhar no Centro de Lógica e Epistemologia e História da Ciência, porque é realmente uma discussão que a gente precisa fazer, porque os classificadores e organizadores para a catalogação e indexação do conhecimento estão atravessados por uma divisão de trabalho intelectual, uma disciplinarização impossível de se transpor para o conhecimento produzido em outra ordem social histórica, como é de uma cultura ribeirinha, quilombola, indígena, né? Assim, pensando que essas coleções servem para eles, né? Assim, por baixo, para a gente começar a conversa, a gente fica com um problema filosófico, que é: qual é o estatuto disso na nossa organização de conhecimento, né? E o problema prático dos metadados e indexadores, isso se mantém como uma dificuldade. Aqui preciso agradecer a todos os meus alunos do Programa de Iniciação Científica Júnior, PIC Júnior, que por 7 anos já, que a gente está trabalhando nisso, ouviram discutir isso incessantemente, me ouviram, me aguentaram pensando nisso, e me acompanharam na discussão com muito entusiasmo, porque menino é uma beleza, né? Trabalhar com o pessoal do ensino médio é uma alegria. Em 2010, nós fizemos outro evento, com a presença dos colegas de Angola e Cabo Verde, e neste ponto precisávamos de ajuda, porque finalmente a gente conseguiu se organizar e vamos nos reunir e vamos começar a trabalhar e está com o site no ar. Mas quando a gente começava a falar sobre multilinguismo, a experiência comum de todo mundo era a relação monolíngue com a língua oficial. A gente tem um parâmetro monolíngue. Quando a gente junta os países de língua portuguesa, o que acontece é que a gente fica girando em volta da política linguística lusófila, né? E isso é bem trabalhoso para quem quer falar de multilinguismo. E se nós juntarmos todos os países, os cálculos que a gente fez, dá mais ou menos umas 700 línguas locais vivas hoje. É muita língua, né? 10% aí das línguas do mundo. É um bocado de gente para a gente se preocupar e tentar trabalhar junto. Então, nesse ponto, a discussão nos obriga então a olhar para a experiência de países como a África do Sul, Canadá, Indonésia, propostas como a da Academia Africana das Línguas, da Rede Maia, ou mesmo a atuação do Programa Unesco Informação para Todos, que nos ajudam a vislumbrar uma prática de acesso à autoria, de acesso à produção e reconhecimento do seu conhecimento, né, para todos. Algo que respeite o que cada um entende como sendo seu próprio conhecimento,
seus próprios valores, né? É nesse momento que a gente começa a, então, discutir a partir de uma postura da crítica pós-colonial. E aqui eu preciso agradecer ao Fernando Rosa Ribeiro, que me apresentou pacientemente o debate desenhado pelo Francis Fanon, pelo Eduardo Said, pela Gayatri Chakraborty Spivak e pelo Homi Bhabha. Esses 4 me ajudaram muito a entender onde é que a gente estava tocando quando falava de poder dar voz para comunidades que foram canceladas no espaço público, na sua representação pública, né? Bom, pessoal, a outra parte do vídeo sumiu, então eu vou gravar de novo. Então, para dar continuidade ao que a gente estava discutindo, o outro lado da discussão com as bibliotecas digitais é pensar o que as línguas locais veiculam, carregam, né, nos permitem perceber se isso pode ser chamado cultura local, ou se a gente não preferiria chamar isso de conhecimento, né, ou saber. E dentro dessa pergunta está a discussão posta com as coleções digitais, né, justamente nesse esforço de compreender como é que a gente trata a produção de conhecimento e a produção cultural do outro grupo social, né? E dentro dessa reflexão, durante essa reflexão, eu fui convidada pela Prefeitura de Campinas a propor um projeto ligado à África para trabalhar num casarão da cidade que eles gostariam de dedicar à cultura afrodescendente. É uma ideia que me interessa muito e eu abracei sem nenhum tipo de restrição. E eu quero agradecer então publicamente, né, a Renata Zuniga e da Prefeitura de Campinas, que foi quem entrou em contato comigo a partir da indicação do meu então diretor científico. Na época eu trabalhava no Centro de Memória da Unicamp, o professor Marcos Tonhon. Porque esse projeto, que foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Campinas em junho de 2010, para ser realizado pela própria Prefeitura em parceria com a Unicamp, com o nome de Implementação e Desenvolvimento do Centro de Referência Multilingüe sobre a África, me permitiu encontrar uma Campinas, uma cidade que eu nunca imaginei. Então foi um grande presente que eu ganhei da Prefeitura de Campinas, quero muito agradecer, né, e da própria Unicamp, que me indicou para fazer esse trabalho, né, e o projeto deu certo e foi aprovado. E é preciso explicar que eu, como vários dos alunos e talvez alguns professores aqui também, né, eu vim morar aqui em Campinas para fazer a formação na Unicamp e acabei fazendo o concurso e ficando. Então eu não sabia muito sobre a cidade e a vida universitária ela absorve a gente bastante. Então não é algo que se dá com muita facilidade. A gente tem uma dinâmica no campus muito rica e entrar em contato com Campinas demanda um esforço, né, que eu não tinha ainda feito plenamente, embora eu já estivesse aqui há alguns anos. E nesse projeto que eu vou encontrar com uma pessoa que vai me contar sobre a história de Campinas, que é uma historiadora, jongueira, né, a professora mestra Alessandra Ribeiro, que se tornou parceira de pesquisas e querida interlocutora sobre as questões ligadas ao multilinguismo no mundo digital. Foi com a Alessandra que eu aprendi que aqui em Campinas se fala Lingala, Yorubá, Kikongo, que o tronco de línguas banto, como eu conheço na linguística, né, em muitos casos é a ancoragem de identidade para a juventude negra,
que é desprovida de suas árvores genealógicas e dá clareza em relação às suas origens e às origens de seus antepassados por causa do trato que os seus antepassados sofreram, né? Então, tendo algumas pistas formais sobre sua identidade, se a gente pensar a identidade à la Europa, né, as práticas culturais organizam muito do sentido do pertencimento identitário. E aí eu me alio à aposta da Alessandra, né, que sobre as linguagens que se mantêm presentes e até podem se manter presentes porque escapam ao recorte europeu da noção de língua. Então, a Alessandra tem um trabalho muito bonito, uma reflexão muito bonita, eu espero que ela esteja publicada em breve para a gente poder citar, né? E acho que é um esforço interessantíssimo para a gente fazer de novo a reconexão necessária dos afrodescendentes com seus ancestrais, com a sua ascendência africana. É um trabalho a se fazer, extremamente possível, e eu tenho certeza que a gente vai contar com o apoio da CEPIR e com o apoio dos nossos colegas que estão no continente africano. Outra pessoa que me ajudou muito a entender as relações com o tema multilinguismo no mundo digital é a reflexão do professor Castiano, que está na Universidade Pedagógica de Moçambique, em Maputo. E chegaram até mim alguns livros da obra dele, através do professor Rogério Utui, e acho muito relevante a força da noção da intersubjetivação que o professor Castiano propõe para pensar uma filosofia africana. Porque é uma noção que eu entendo bastante interessante para trabalhar através dos discursos dominantes, que é, no caso dessa temática, bastante importante, né? E acho que isso permite que a gente comece a pensar, pelo menos que eu comece a pensar, né, que diversas epistemes podem se alinhar, e podem se alinhar para nos dar possibilidades de compreensão de mundo, que até onde eu entendo é do que se trata a ciência, né, em primeira instância, compreender o nosso mundo e o jeito que a gente vive. E assim, dentro de que nós temos condições reais, nós podemos trabalhar de forma cooperativa, na diferença, mantendo entre nós uma relação de respeito, de atribuição de autoria e de acesso a todos os envolvidos, permitindo que todas as vozes se representem para que as questões sobre multilinguismo e multiculturalismo sejam de fato multilingües e multiculturais. Então, essa abertura eu acho que foi que eu percebi lendo a obra do professor Castiano. E entendo que a gente corre o risco, né, na medida que esse tema se estrutura e melhora, esse evento, por exemplo, que a gente está fazendo é para a gente ter uma trajetória de trabalho conjunto com multilinguismo e multiculturalismo no mundo digital, mesmo que a gente ganhe mais solidez, né, como um grupo de pesquisa, né, acho que essa reflexão precisa sempre contar e demandar a contribuição das aproximadamente 7.000 línguas do mundo, que é a conta que temos atualmente, para que elas tenham voz em condições reais de se representar e de compartilhar seus valores entre si, né? Os nossos valores entre nós, né?
e compartilhar a produção de conhecimento. Então, talvez nesse momento, tendo o multilinguismo no mundo digital como objeto de reflexão e disparador de experiências, que definitivamente é um disparador de experiências interessantíssimas, já há 10 anos, seja possível convidar a todos e cada um para essa conversa a partir da sua própria perspectiva, né? E nesse sentido, queria muito agradecer a professora Ítala Ottaviano e o professor Walter Canieri, que me trouxeram para trabalhar no Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência e que abriram as portas para a reflexão com a filosofia temática, com a crítica epistemológica, com as relações de sistemas complexos e auto-organização, e isso me deu a possibilidade de fazer uma reflexão muito mais tranquila, muito mais... como é que eu vou dizer isso? Muito mais dinâmica, né? Na relação com esse tema, porque necessariamente nós estamos atrelados a um olhar disciplinar endógeno quando a gente quer tratar de qualquer tema, né? Então, os sistemas complexos e a auto-organização, essa discussão, esse grupo interdisciplinar do CLE de auto-organização, coordenado pela professora Ítala Ottaviano, ele me deu e deu para todos nós a possibilidade de trabalharmos com elementos irredutíveis, elementos realmente distintos e não apenas analiticamente distintos, né? O que nos ajuda enormemente a pensar em que tipo de encontro esses elementos podem se relacionar e como nós podemos perceber essas relações de força no trabalho intelectual. Ou seja, as noções que hoje eu considero mais interessantes para refletir sobre o multilinguismo no mundo digital são basicamente 3 que eu aprendi com o trabalho do Michel Debrun, que são elementos distintos, encontro e interação. E é a partir disso que nós estamos disponíveis hoje para a interlocução. Então eu fiz uma passada muito breve de ideias que eu acho fundamentais na minha compreensão desse tema. Espero que faça sentido para vocês e que a gente possa conversar, e agradeço muito a oportunidade de estar expondo isso para vocês. Escrevam, liguem, venham nos visitar, a gente está aberto ao diálogo. Muito obrigada.